Nas aulas anteriores, vimos um programa principal reagindo a entradas, saídas e interrupções. Essa organização funciona bem em aplicações pequenas. Entretanto, um sistema embarcado pode precisar medir um sensor, atualizar uma interface e transmitir dados, cada atividade com seu próprio ritmo. Colocar tudo em um único laço pode tornar o código difícil de manter. Uma operação demorada também pode atrasar as demais. Nesta aula veremos como dividir a aplicação em tarefas, como elas compartilham o processador e quais cuidados aparecem em um sistema multitarefas. No Superloop, as atividades são chamadas em sequência. Se cada função termina rapidamente, o comportamento pode ser adequado e previsível. O problema surge quando uma atividade espera por comunicação, realiza uma operação longa ou precisa reagir a um período diferente das outras. Uma tarefa reúne estado, responsabilidade e fluxo de execução próprios. No nosso exemplo, podemos separar a aquisição de temperatura, atualização da tela e comunicação. A divisão não cria mais capacidade de processamento. Ela organiza quando cada atividade pode avançar. Concorrência significa que várias tarefas estão em andamento durante o mesmo intervalo de tempo. Em um processador de núcleo único, elas se alternam. Em cada instante, apenas uma executa instruções. Paralelismo significa execução realmente simultânea, o que exige mais de um núcleo ou outros recursos capazes de operar ao mesmo tempo. Portanto, um sistema pode ser concorrente sem ser paralelo. A troca rápida entre tarefas pode produzir a impressão de simultaneidade, mas o diagrama temporal revela a intercalação. Uma tarefa pronta possui tudo o que precisa, mas aguarda acesso ao processador. A tarefa executante está usando o núcleo naquele instante. Uma tarefa bloqueada espera por um evento, por exemplo, a chegada de dados, o término de uma temporização ou a liberação de um recurso. Bloquear não é o mesmo que ficar consultando uma condição em um laço. Na espera ocupada, a tarefa continua consumindo processamento. Quando o bloqueio é implementado pelo sistema, outra tarefa pode usar o núcleo enquanto o evento não ocorre. Quando o sensor completa uma conversão, uma interrupção pode registrar o evento e tornar a tarefa de aquisição pronta. A interrupção e a tarefa têm papéis diferentes. A rotina de serviço trata rapidamente o evento. A tarefa realiza o trabalho mais longo. Na multitarefa cooperativa, uma tarefa mantém o processador até terminar seu trecho ou ceder voluntariamente. O modelo pode ser simples, mas uma tarefa que não cede no momento correto atrasa todo o sistema. No modelo preemptivo, o sistema pode suspender a tarefa atual para permitir que outra tarefa seja executada. Essa decisão pode ocorrer após um evento ou uma marcação de tempo. A preempção melhora a capacidade de resposta, mas aumenta a necessidade de controlar a concorrência e proteger dados compartilhados. Nesta aula, não escolheremos qual tarefa deve executar primeiro. Prioridades, políticas e garantias temporais pertencem ao estudo de escalonamento. Para suspender uma tarefa e retomá-la depois, o sistema preserva seu contexto. Isso inclui informações como contador de programa, registradores e posição da pilha. Em seguida, restaura o contexto da tarefa escolhida. Esse procedimento é chamado troca de contexto. Ele consome tempo de processador e cada tarefa também necessita memória para sua pilha, estruturas e controle. Por isso, criar muitas tarefas não torna o sistema automaticamente mais rápido ou melhor. Uma boa decomposição procura responsabilidades coesas, ritmos distintos e pontos de bloqueio bem definidos. Funções pequenas não precisam necessariamente se tornar tarefas independentes. As tarefas podem acessar o mesmo sensor, barramento, área de memória ou variável. Se duas operações se intercalarem de maneira inadequada, o resultado pode depender do instante exato da execução. Isso é uma condição de corrida. O projeto deve definir quem produz, quem consome e como o acesso é protegido. Sistemas operacionais oferecem mecanismos como filas, semáforos e mutexes. Esses mecanismos serão aprofundados posteriormente. Por enquanto, a regra é não assumir que uma sequência de leitura, modificação e escrita seja indivisível. Também devemos evitar manter um recurso protegido durante operações demoradas. Caso contrário, uma tarefa pode impedir o progresso das outras e aumentar a latência do sistema. No exemplo, a tarefa de aquisição acorda periodicamente, lê a temperatura, publica o novo valor e volta a esperar. A tarefa da interface permanece bloqueada até receber um valor e então atualiza a tela. A tarefa de comunicação aguarda um pacote e a disponibilidade do canal. Enquanto uma tarefa espera, outra pode executar. Em um único núcleo, as três nunca executam instruções ao mesmo tempo, mas todas progridem ao longo do tempo.
Interrupções avisam eventos rápidos e as tarefas mantêm o processamento demorado fora das rotinas de serviço. Essa organização melhora a separação de responsabilidades. Ainda assim, é necessário dimensionar a memória de cada tarefa, controlar recursos compartilhados e verificar se os prazos podem ser atendidos. Primeira pergunta: concorrência exige múltiplos núcleos? Não. Um único núcleo pode intercalar tarefas ao longo do tempo. Segunda pergunta: uma tarefa bloqueada deve continuar consultando o evento em um laço? Não. O bloqueio deve permitir que outra tarefa utilize o processador. Terceira pergunta: criar mais tarefas sempre aumenta o desempenho? Não. Tarefas trazem organização e capacidade de resposta, mas também consomem memória e tempo de troca de contexto. Nesta aula, transformamos uma aplicação sequencial em um conjunto de tarefas concorrentes. Na próxima aula, veremos como o escalonador escolhe a próxima tarefa pronta. Também veremos como as prioridades e os prazos influenciam essa decisão.